Então, vamos lá. Olha aí. Olhando para a tela, você vê o seguinte. Eu tenho aqui a hierarquia que eu falei. Eu tenho o gênero, depois espécie, e por fim aqui o tipo, também chamado de tipologia. Anote aí. Pode ser tipo ou tipologia. Veja que a questão não fala de gênero. A questão não fala de espécie. A questão fala, na verdade, de tipo ou tipologia. Então, veja, o gênero é o agrupamento de espécies. Claro, porque se espécie está contida aqui, ó, em gênero, logo, gênero é um conjunto de espécies. Já a espécie é a configuração que esse gênero vai ter. Claro, porque se a espécie está dentro do gênero, logo, ela, na verdade, é uma configuração específica de um gênero. Ok. Já dentro das espécies, eu tenho a tipologia ou tipo. O tipo ou a tipologia. E a tipologia, gente, a melhor forma de você detectar se está falando tipologia ou não é você ver a seguinte fórmula. Olha aí, ó. Tipologia é igual a espécie mais a função. Espécie mais função é igual a tipologia. A pessoa entende? Não. Desisto, tá bom, isso é muito difícil. Tá difícil? Então vamos ver se é difícil. Olha o próximo exemplo. Gênero textual. Ou seja, documentos que tem lá um texto escrito. Dentro do gênero que tem gênero textual, nós temos as espécies. Exemplo, contrato. Mas poderia ser ata, edital, portaria, regimento, memorando, parecer. Ok. Só que existem vários tipos de contrato. E aí nós chegamos na tipologia ou tipo, que é o contrato mais a função. Contrato de aluguel. Se eu falasse só contrato, aí seria o quê? Espécie. Mas eu falo contrato de alguma coisa, então é contrato de aluguel, é tipologia. E usando aquele exemplo da fórmula, né? Tipologia é espécie mais a função. Vamos ver aí, ó. Olha como encaixa direitinho. Tipologia é o contrato, ou melhor, é a espécie, que nesse caso é contrato, mais a função que esse contrato vai realizar, que nesse caso é o que aí? Aluguel. Podia ser contrato de compra e venda, podia ser contrato de comodato, podia ser outro tipo de contrato. Entendeu aí, gente? Não é fácil? Tipologia é contrato, ou melhor, é espécie, mais função. Nesse caso, contrato, espécie, aluguel, função. É fácil demais. É muito fácil, gente. O professor quer dizer que a arquivologia é isso aí, é fácil desse jeito? Pois é, tá vendo? Não tem bicho-papão, não tem? Então, vamos seguir em frente para a questão. Olha aí. 3. Mata de reunião da diretoria é um exemplo de tipo documental. Tá certa a questão? Vamos analisar aqui, ó. Ata é o quê? Espécie. Reunião da diretoria é a função que essa ata realiza, logo é um tipo documental. Questão corretíssima. Perfeito. Veja que não tem dificuldade, não é? Ok, vamos seguir em frente. Próxima questão. Quarta questão da Telebrás aí também para analista administrativo 2015. Vou pegar um aguinho para mim aqui. Vamos lá. Independentemente do suporte ou do gênero, o arquivo da Telebrás é formado por documentos produzidos e recebidos resultantes do desenvolvimento de atividades dessa empresa. Bom, para que a gente possa responder isso aí, eu quero que vocês me vejam um pouco. Não é porque eu gosto de ser visto, não, porque eu nem gosto. Tá? Eu não quero que você me veja muito, não. Eu prefiro que você veja o slide, tá certo? Mas vamos lá. Quero que vocês tenham atenção comigo agora para que eu possa explicar uma coisa. Você já pensou que qual é a diferença? Qual a diferença entre um arquivo e um amontoado de documentos? Qual é a diferença entre um arquivo e uma biblioteca? O que é que diferencia, por exemplo, um arquivo de um museu? Se eu tenho um monte de livros em casa, isso é um arquivo? Se eu tenho um monte de fotos no meu álbum guardadas, isso é arquivo? Como é que eu sei que isso é um arquivo ou não? O que define um arquivo? Bom, primeiramente é importante você perceber que existem várias instituições que acumulam documentos.
A gente diz que essas instituições são instituições acumuladoras, instituições que acumulam documentos. Ok. Só que nós temos várias instituições acumuladoras de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua finalidade. No caso do arquivo é o seguinte, o arquivo é aquela instituição acumuladora que acumula documentos devido às atividades de uma instituição, de uma pessoa, de uma família. Então, se você tem documentos que foram acumulados a partir das atividades de uma instituição pública ou privada, lucrativa ou não lucrativa, e esses documentos, eles falam da instituição, eles retratam as atividades da instituição, nesse caso, você está falando de um arquivo. Agora, se eu compro livros para minha casa, esses livros não falam das minhas atividades, esses livros não estão falando de mim, esses livros não foram acumulados naturalmente a partir das minhas atividades, então logo, isso não é um arquivo, isso é uma biblioteca. Vamos pegar o exemplo, que eu acho um exemplo muito bom, que é muito cobrado em prova, e aqui a gente vai usar um exemplo que é um exemplo que as principais bancas utilizam muito. Tem alguns autores, na verdade, que as grandes bancas utilizam bastante. Durante o nosso curso, a gente vai citando isso e vai dando algumas dicas, certo? Eu peguei aqui o seguinte conceito, ó. Arquivo é um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados para efeitos futuros. Eu vou ler novamente, eu vou ler detalhadamente para você entender isso aqui, ó. Arquivo é um conjunto de documentos, mas não são qualquer documentos. São documentos que foram produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, durante o exercício de suas atividades e que foram arquivados, conservados, para serem usados no futuro. E aí, quando fala futuro, eu não estou falando de carro voando, não estou falando de skate voador, tá certo? Eu estou falando do quê? Eu estou falando de quando precisar. Ou seja, pode ser daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, não importa. Vamos pegar um exemplo simples para você entender aqui, certo? Vamos imaginar que você está estudando aí. Imaginar não, espero que vocês estejam estudando mesmo, certo? Você, quando para de estudar, você não guarda seus documentos numa pastinha? Ou você não guarda na sua gaveta? Então, é porque você quer usar no futuro, não é isso? Ok. Então, você guarda documentos em arquivo porque você quer usar futuramente. Agora, tem alguns documentos que eles se referem às suas atividades e outros não. Mesmo quando você guarda documentos e você pode acessar esse documento quando você quiser, pode ser que esse documento não seja arquivístico. Vamos dar um exemplo? Ó, você recebeu uma carta, sua empresa, vamos pegar o caso de uma empresa que é bem legal. Sua empresa recebeu uma carta da prefeitura. A prefeitura enviou para sua empresa uma cartinha dizendo que sua empresa ela tinha que pagar um imposto devido que ela não pagou. Foi uma convocação lá, uma intimação, não sei. Um documento X dizendo que sua empresa ela estava inadimplente. Esse documento ele se refere às atividades da sua empresa? Sim, se refere. Esse documento vai ser útil para o funcionamento, para as atividades, para o trabalho da sua empresa? Sim, sem dúvida, para o financeiro, por exemplo. Então, esse documento que foi recebido por vocês da prefeitura, ele é um documento arquivístico. Por quê? Porque ele se refere às atividades da sua empresa. Porque ela é de interesse das atividades da sua empresa. Ele retrata o funcionamento da sua empresa. Ela serve para o funcionamento da sua empresa. Agora, vamos pegar assim, essa mesma empresa que a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela recebeu um panfleto de divulgação de um novo supermercado. Panfleto. A pessoa passou lá na porta, deixou o panfleto lá na caixa de correio. Esse panfleto deve ser ele é arquivístico? Se você guardar ele vira arquivístico? Vamos pensar. Ele foi produzido pela sua empresa? Não. Ele foi recebido pela sua empresa? Foi. Mas ele foi recebido em decorrência das atividades da sua empresa? Não.
Na verdade, alguém colocou lá para fazer propaganda, para divulgar, mas ele não se refere às atividades da sua empresa. Nesse caso, ele não é um documento arquivístico. Entendeu agora? Ok, espero que sim. Então vamos voltar, vamos seguir em frente para que a gente possa responder a questão. E aqui eu vou destacar essa frase bem aqui, ó. Destaque no seu slide, destaque no seu material, isso aí, ó. No decorrer de suas atividades. Porque se você fala de arquivo está sempre se referindo, né, a documentos ligados às atividades de uma instituição. É difícil isso? Eu não acho. Então, vamos seguir em frente. Olha a questão 4 aí, ó. Independente do suporte ou do gênero, o arquivo da Telebrás é formado por documentos, olha aí o pulo do gato, ó, produzidos e recebidos, resultantes do desenvolvimento de suas atividades. Questão correta? Não, pessoal, eu estou achando alguma coisa estranha. Não é possível que a arquivologia seja só isso. Eu não estou acreditando. É a quarta questão que eu respondo aqui e não vejo nenhum bicho-papão. Então, veja, ó, arquivologia não é difícil. Talvez você esteja estudando errado. Talvez você não tenha tido o bom suporte. Você não tenha tido um bom encaminhamento de algum livro, de algum material. Talvez você tenha parado no início, desanimou do início, não continuou. Mas, gente, a arquivologia não é difícil. Tá certo? É um assunto que, se bem estudado, se bem explicado, se você conseguir recursos didáticos, não é para você errar. E se errar, você vai errar uma questão bem difícil. Uma questão que mesmo arquivistas ou pessoas muito preparadas que trabalham com isso vão errar. Tá certo? Tudo bem? Tranquilidade? Vamos seguir em frente. Seguindo em frente, nós temos aí a questão, isso aqui é rápido, né? Você vê que eu não estou parando, né? Porque senão a gente tem que ser objetivo em concurso, né? Tem aluno que... professor, fale mais rápido e tal. O outro diz assim, professor, fale mais devagar. Aqui é o seguinte, aqui é videoaula. Então, qual é o bom? É que você pode parar na hora que você quiser, mas aí a lógica aqui é a objetividade. Se você quer parar para respirar, para o vídeo, vai lá beber uma água, vai lá lanchar, mas aqui nós temos que ser objetivos, beleza? Olha aí a logomarca aí do ponto dos concursos, ó, é o alvo. Você tem que ir no alvo, não pode perder tempo não, porque senão você vai passar 20 anos estudando e aí você não passa. E não é isso que você quer, tá bom? Então, vamos lá, questão da CESP, EBC, Técnico Administrativo 2011. Você sabe, gente, que tem questões de técnico administrativo que às vezes são mais difíceis do que questões de analista. Questões de analista que às vezes são mais fáceis que de técnico. Então, em arquivologia, às vezes tem isso. Não necessariamente a questão para técnico, ela é muito fácil, e nem quer dizer uma questão de analista que é muito difícil. Tá certo? Então, é bem balanceado isso. Questão 5 diz, o conceito de arquivo é frequentemente confundido com o conceito de biblioteca, uma vez que, em ambas as unidades, trabalha-se com material tridimensional. Professor, tridimensional deve ser alguma coisa de jogos 3D, de filme 3D, deve ser alguma coisa de jogos 3D, né? Nada disso. Vamos entender isso aqui, né? Vamos entender um pouco o que ele quer dizer uma questão. Eu vou puxar para mim um pouco aqui a imagem, para que você possa me ver. E não é porque eu quero ser visto, não. É porque eu quero que você tenha atenção e entenda o que eu vou explicar. Ó, seguinte. Como eu já falei com vocês, existem várias instituições acumuladoras de documentos. Biblioteca, museu, arquivo. Nós temos também o centro de documentação e por aí vai. Certo? Mas as 4 principais são essas. Arquivo, biblioteca, museu e centro de documentação. As mais cobradas em prova, com certeza, o arquivo, né? Primeiro, que é a arquivologia, e a biblioteca, né? Para poder comparar com o arquivo, né? Geralmente a biblioteca não cai em prova diretamente, mas sempre comparando ali com o arquivo, certo? Agora, o que diferencia um arquivo de uma biblioteca, de um museu, de um centro de documentação? Exatamente. Isso eu vou explicar bem direitinho no nosso curso. Vai ficar bem detalhado e você vai sair do curso entendendo muito bem essa diferença. Mas vou aqui me apegar à questão. Quando você vai no arquivo, você vai consultar documentos relativos às atividades de uma instituição, às atividades de uma pessoa, às atividades de uma família. Tudo bem, então se você, por exemplo, vai no arquivo de uma universidade, você está querendo pegar o que lá? Você está querendo pegar documentos que falam da universidade, que retratam as atividades da universidade,
que falam do dia a dia da universidade. Certo? Já se você vai na biblioteca de uma universidade, você não vai pegar, por exemplo, nota fiscal dentro da biblioteca. Você não vai, por exemplo, pegar documentos na biblioteca que falem do funcionamento da biblioteca. Não. Você vai pegar o quê? Livros que tem lá conteúdo cultural, conteúdo científico, conteúdo literário, conteúdo que vai servir para o seu conhecimento. Quando você vai no arquivo, você quer saber mais sobre a instituição. Quando você vai na biblioteca, você quer saber mais o quê? Sobre ciência, sobre cultura, sobre conhecimento geral. Certo? Tudo bem. Vamos para o slide, que eu vou explicar bem direitinho isso aí.